do voluntariado. Artigo 127. Os ministros militares poderão, em qualquer época do ano, autorizar a aceitação de voluntários, reservistas ou não, com a finalidade de atender necessidades normais, eventuais ou específicas das Forças Armadas. Parágrafo 1º. O voluntário pode ser aceito a partir do ano em que completar 17 anos de idade, de quaisquer municípios, tributários ou não, e de todas ou determinadas RM, DN ou ZAE. Parágrafo 2º. A aceitação do voluntariado é realizada por ato do ministro militar interessado, especificando as condições do serviço a ser prestado, as obrigações decorrentes, bem como os direitos que serão assegurados aos voluntários. Parágrafo 3º. Entre os voluntários que poderão ser aceitos estão incluídos os que residentes em municípios tributários desejem antecipar a prestação do serviço militar inicial. Se estes voluntários não puderem ser aproveitados, não serão incluídos no excesso do contingente, devendo apresentar-se para a seleção da sua classe. Parágrafo 4º. Sempre que a abertura do voluntariado tiver amplitude significativa em uma determinada área do país, com reflexos nos interesses das outras Forças Armadas, o Ministério Militar interessado deverá ouvir os outros ministérios e, se for o caso, submeter o assunto à ação coordenadora do EMFA. Capítulo 21. Das prorrogações do serviço militar. Artigo 128. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que estiverem obrigados, poderá, desde que o requeiram, ser concedida a prorrogação desse tempo, uma ou mais vezes, com engajados ou reengajados, segundo as conveniências da Força Armada interessada. Artigo 129. O engajamento e os reengajamentos poderão ser concedidos pela autoridade competente às praças de qualquer grau de hierarquia militar que o requererem, dentro das exigências estabelecidas neste regulamento e dos prazos e condições fixados pelos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica. Artigo 130. Para a concessão do engajamento e reengajamento, devem ser realizadas as exigências seguintes. 1. Incluírem-se os mesmos nas percentagens fixadas, periodicamente pelos ministros militares. 2. Haver conveniência para o ministério interessado. 3. Satisfizerem os requerentes as seguintes condições: a. Boa formação moral. B. Robustez física. C. Comprovada capacidade de trabalho. D. Boa conduta civil e militar. E. Estabelecidas pelo Ministério competente para a respectiva qualificação ou especialidade ou classificação, bem como, quando for o caso, graduação. Artigo 131. Para a concessão de reengajamento que permita à praça completar 10 anos de serviço, deverão ser satisfeitos requisitos constantes da legislação competente, tendo em vista o interesse de cada Força Armada, em particular no que se refere ao acesso. Artigo 132. As praças matriculadas voluntariamente em curso para o qual se exija, para os que concluírem com aproveitamento, a obrigação de permanecerem no serviço ativo, por prazo determinado, continuarão após o curso, consideradas como engajadas ou reengajadas durante o citado prazo, mesmo que daí resulte ficarem servindo por tempo maior que o estabelecido para a correspondente prorrogação. Parágrafo 1º. Quando nesses recursos for admitida a matrícula de praças que não tenham completado o tempo normal do serviço militar inicial, bem como de civis ou de reservistas, os que os concluírem com aproveitamento, dentro das condições estabelecidas no regulamento respectivo, serão considerados engajados durante o prazo de obrigação contraída. Parágrafo 2º. Findo o prazo de permanência a que se obrigaram, poderão essas praças obter prorrogação, de acordo com as prescrições
deste capítulo e com as condições fixadas pelo Ministério Militar, correspondente aplicáveis no caso. Parágrafo 3º. Na aplicação deste artigo e seus parágrafos 1º e 2º, será observada a exigência do artigo 131 deste regulamento. Artigo 133. Os incorporados que concluírem o tempo de serviço inicial em operações militares ou em serviço delas dependentes ou decorrentes serão automaticamente considerados engajados, pelo prazo que for julgado conveniente ao interesse das operações ou serviço, na forma prevista no parágrafo do artigo 21 do presente regulamento. Artigo 134. Os ministérios militares regularão as condições de exceção que se fizerem necessárias para os engajamentos e reengajamentos nas organizações militares da ativa situadas nas localidades consideradas especiais, tendo em vista as conveniências de cada força armada e o interesse do serviço daquelas organizações. Artigo 135. Os engajamentos ou reengajamentos serão contados a partir do dia imediato àquele que terminar o período do serviço anterior. Artigo 136. Para fins de engajamento, o tempo de serviço militar inicial obrigatório terminará ao serem completados 12 meses do serviço. Artigo 137. Nenhuma praça poderá servir sem compromisso de tempo, a não ser em períodos específicos necessários a certas situações referidas no presente regulamento. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças com estabilidade assegurada em lei. Título 7. Das interrupções do serviço militar. Capítulo 22. Das interrupções do serviço militar. Artigo 138. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido 1. Pela anulação da incorporação. 2. Pela desincorporação. 3. Pela expulsão. 4. Pela deserção. Parágrafo único. As prescrições do presente capítulo são extensivas no que forem aplicáveis e de acordo com legislação peculiar aos incorporados, que se encontrem prestando o serviço militar sob outras formas e fases previstas no título 6 deste regulamento. Artigo 139. A anulação da incorporação ocorrerá em qualquer época, nos casos em que tenham sido verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive relacionadas com a seleção. Parágrafo 1º. Caberá à autoridade competente, comandantes de organizações militares, RMDN e ZAE, mandar apurar por sindicância ou IPM se a irregularidade preexistia ou não à data da incorporação e a quem cabe a responsabilidade correspondente. Parágrafo 2º. Se ficar apurado que a causa ou irregularidade preexistia à data da incorporação, esta será anulada e nenhum amparo do Estado caberá ao incorporado. Além disso, inciso 1. Se a responsabilidade pela irregularidade couber ao incorporado, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no número 2 do artigo 179 deste regulamento, independentemente de outras sanções cabíveis no caso. 2. Se a responsabilidade pela irregularidade couber a qualquer elemento executante do recrutamento, ser-lhe-ão aplicadas a multa ou multas correspondentes sem prejuízo das sanções cabíveis, nos casos de cometimento de crime ou transgressões disciplinares. Parágrafo 3º. São competentes para determinar a anulação a autoridade que efetuou a incorporação, desde que não lhe caiba responsabilidade no caso, e as autoridades superiores àquela. Parágrafo 4º. Os brasileiros que tiverem a incorporação anulada, na forma do parágrafo 2º deste artigo, terão a sua situação militar assim definida. 1. Em se tratando de incapacidade moral, ou de lesão, doença ou defeito físico, que os tornem definitivamente incapazes. Incapacê serão considerados isentos do serviço militar. 2. Os julgados incapazes. B2. Farão jus desde logo ao certificado de dispensa de incorporação,
sendo previamente incluídos no excesso de contingente, a sua reabilitação poderá ser feita na forma prevista no parágrafo único do artigo 57 deste regulamento. 3. Em se tratando de arrimo, serão considerados dispensados do serviço militar com a apresentação de documentos irregulares. 4. Os residentes em municípios tributários que anteciparem a prestação do serviço militar, com a apresentação de documentos irregulares. A linha A, caso não completem 17 anos de idade, no ano em que forem incorporados, deverão receber o CAN de volta, com a devida anotação para retornar à seleção com a sua classe. B. Caso completem 17 anos de idade no ano em que foram incorporados, poderão, a juízo do comandante da organização militar, continuar servindo, não havendo, então, anulação de incorporação. 5. Os que tiverem ocultado o grau de escolaridade ou de preparo intelectual para se escrivar do ingresso em órgão de formação de reserva concorrerão à matrícula no referido órgão com a primeira classe a ser incorporada, devendo-se ser o CAN restituído com a devida anotação. 6. Nos casos em que forem apuradas outras irregularidades, simples ou combinadas, como determinantes de anulação da incorporação, a situação militar deverá ser definida de acordo com as prescrições aplicáveis deste regulamento. Parágrafo 5. No caso de irregularidade referir-se a incapaz B1, não caberá a anulação da incorporação, devendo o incorporado ser tratado se for o caso. Parágrafo 6. Se ficar comprovado na sindicância ou IPM de que trata o parágrafo 1º do presente artigo que a irregularidade tenha ocorrido após a data da incorporação, ou se não ficar devidamente provada a sua pré-existência, não caberá a anulação da incorporação, mas a desincorporação, sendo aplicado ao incorporado ou previsto ou prescrito no artigo 140 e seus parágrafos deste regulamento.